Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vlog pra vocês bem diferente. Assim, tava pensando que eu criei o canal pra ser vlog de estudos e acabou sendo vlog do dia a dia, de alguns momentos marcantes. Mas é isso. Vou botar pra vocês aqui um pouco sobre literatura. Pra quem me conhece sabe que eu amo livros. Então hoje eu trouxe alguns livros que foram meio marcantes assim na minha vida. Eu vou até mostrar pra vocês aqui. É essa leve pilha, bem leve mesmo, gente, porque eu ainda acho que é poucos, mas são livros que marcaram bastante a minha vida. Eu vou começar com um que eu li esse ano e que tá resumindo um pouco o que tá acontecendo na minha vida, que é esse daqui, O Deus que Destrói Sonhos. É esse livro famosíssimo, cristão, né, literatura cristã, que fala sobre Deus não ser um Deus doméstico, e sim ser um Deus bom, zeloso, mas que nem sempre ele vai fazer a sua vontade. Às vezes, o seu sorvete vai ser derrubado, né? Então, assim, até na sinopse que fala sobre a questão da vida cristã e que a gente tem a presunção de que Deus precisa abençoar o nosso caminho e seguir nossos planos e sonhos. Sendo que essa é uma postura enganosa, porque faz parecer que Deus só é fiel quando ele abençoa. Mas e se ele derrubar o nosso sorvete? Ele continua sendo fiel? Então, é sobre isso, vai mostrando um pouco sobre como Deus não vai nos mimar de, tipo, fazer tudo da nossa vontade. E sim a dele, porque, como a Bíblia me fala, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, esse livro aqui é um marco, gente. É um marco, sim. Se você ler, você realmente tem essa percepção de que Deus é bom o tempo todo, independente se ele fez a sua vontade ou não. Outro também que quem me conhece sabe que eu amo, esse aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Foi o segundo livro do C.S. Lewis que eu li, esse é o meu autor favorito. E ele é um livro que, cara, ele traz toda uma perspectiva da vida cristã, do mundo espiritual. Então, assim, é incrível. Ele traz um pouco sobre filiação, sobre fidelidade, uma coisa que eu tô lendo ele pela quarta vez, 4 vezes, gente, que eu tô lendo esse livro. E essa vez que eu tô lendo, ele me trouxe uma nova reflexão sobre filiação, né, sobre essa questão de identidade, de ser filho de Deus. E uma outra coisa também sobre essa questão de você conhecer tanto a Cristo, querer conhecê-lo, que a partir do momento que a sua vontade não foi feita, como neste aqui, você ainda continua querendo ser fiel ao Senhor. Então, esse livro traz muitas reflexões e ele é, assim, muito, muito, muito bom. O nome é um pouco estranho, falar, nossa, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, mas é como se fosse um demônio maior falando para o seu aprendiz, para um menorzinho que tá começando a vida ali, de tentações e a sua vida, a sua carreira, né, entre aspas, assim, no mundo espiritual. E ele vai conversando e vai dando dicas. E no meio dessas dicas vai mostrando como eles fazem, né, pra tentar as pessoas, o ser humano. Mas da mesma forma traz uma reflexão pra gente que é cristão muito grande. Outra também que, assim, não tem como você ver Crônicas de Nárnia e não lembrar de Thaís, gente. O mesmo autor, eu amo que ele tem a mesma paleta, os livros. E, assim, não tem o que falar, né? Somente Crônicas de Nárnia é maravilhoso. Todo mundo conhece o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, que é o primeiro livro. Primeiro filme que todo mundo conhece. Só que, sim, as Crônicas de Nárnia é uma crônica cristã, uma literatura cristã. Então, tudo aqui está relacionado à Bíblia. Tudo. Isso aqui tem 7 livros dentro dele. Então, é uma unidade grande. Foi uma líder minha que me deu. Mayra. Deus te abençoe, diva, né? Ela até mandou essa dedicação pra mim. Nos meus 15 anos eu ganhei ele. E ela me deu. E, assim, gente, muito bom. O livro, ele em si, todo, é incrível. Simplesmente incrível. Então, eu tenho muito a agradecer por esse livro, porque ele é de fantasia, mas ele é um livro que nos traz muita reflexão.
Então, no início, o primeiro livro dele se chama O Sobrinho do Mago. Então, gente, aqui conta sobre a criação de Nárnia. E vai contando tudo. Então, assim, da onde que veio a madeira pra criar o guarda-roupa que chega até Nárnia? Aqui nesse livro, gente, tá no Sobrinho do Mago. E vai tendo, tem a Cadeira de Prata, tem o Cavalo Seu Menino, tem Príncipe Caspian, tem vários. Então, são 7 livros dentro desse aqui. A crônicas inteiras. E assim, gente, é perfeito. Outro também, que assim... Tô só na literatura cristã, né? Que me trouxe uma reflexão, assim, sobre o Espírito Santo foi esse. Se chama Deus deu à igreja os dons do Espírito Santo. Eu já fui na Casa da Bênção, né? Então, é a igreja fundada pelo apóstolo Doriel Oliveira. Esse aqui, este senhor. E ele tem vários livros, já li um livro dele também sobre a biografia dele. Muito bom, por sinal. E esse livro, ele vai falando sobre os dons do Espírito Santo. Os dons de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de línguas. E vai contando sobre vários dons da Bíblia, né? E ele vai desvendando tudo isso. Ele vai trazendo várias reflexões sobre esse livro. E sobre os dons do Espírito Santo dentro dele. Então, assim, cara, muito bom. Assim, não é uma literatura que todo mundo tem acesso, que eu nem sei que editora que é. Eu sei que é da igreja, então, assim, também que eu acho que adquiriu ele num evento que teve da Casa da Bênção. Então, assim, é um livro muito bom. Eu acho ele muito bonito, olha. O design é, assim, maravilhoso. E ele vai tendo isso. As páginas dele são... Aí, caiu uma marcação aqui. As páginas deles têm essa marca d'água aqui e tudo mais. Eu já li bastante. Eu já li ele 2 vezes também. Ele é um livro muito bom. Vamos para outra coisa também, que agora é uma literatura que não é cristã, mas que, assim, pra mim, não tem como. Cartas para Minha Avó. Gente, quem fez ensino médio comigo, 3º ano, Rovani, fez a gente ler esse livro. Fez. E eu chorei tanto com esse livro, assim, surreal. Porque todos esses livros aqui, eles me trouxeram muita reflexão e muita mudança, né? Então, até como a Bíblia me fala sobre metanoia, mudança de mente. Então, a Bíblia... A gente tá até falando errado, né? A Bíblia traz essa mudança de mente pra gente e traz esse convencimento de pensamentos errados que a gente tinha, atitudes erradas, a gente troca e a gente muda. E esses livros trouxeram isso pra mim também, essa metanoia. Só que esse aqui, Cartas pra Minha Avó, é da Djamila Ribeiro. Diva maravilhosa, gente. Amo ela, amo os livros dela. E ela fala um pouco sobre a vida dela, sobre como é que foi essa questão geracional. Então, aqui, Cartas pra Minha Avó, ela tá fazendo carta pra avó dela, que ela lembra da infância que a avó dela fazia. Várias coisas, né? Tipo, bolinho de chuva, a avó dela cuidava dela. Então, assim, ela conta sobre isso, mas ela conta de uma forma tão boa. Sobre negritude, sobre racismo, sobre muitas coisas que ela viveu. Sobre assédios, sobre várias coisas. Então, cara, Djamila Ribeiro, assim, não tem como. Esse livro aqui você chora, real. Porque ela começa a contar como que foi as primeiras experiências dela em relação a relacionamentos amorosos. Conta como que foi a relação dela com a escola, porque ela era uma preta única na escola particular. Então, assim, ela, a irmã dela, os irmãos dela, né? Então, como que ela foi tendo uma educação diferente de outras pessoas da família. Então, assim, eu me identifiquei muito, porque eu também fui essa pessoa, né? Tanto eu quanto minha irmã. Nós somos pretas únicas em escolas particulares. A gente teve uma educação totalmente diferente de pessoas da nossa família. Então, hoje, tipo assim, eu amar literatura é uma forma de cara, eu venci posso dizer, esse estigma que tem sobre a cultura negra, sobre as pessoas pretas, que sempre só estão no momento de servir e não de estudar, porque se a gente for olhar as escolas públicas, nem sempre a educação é de qualidade. Então, a gente teve acesso à educação de qualidade e a gente lidou com racismo, a gente lidou com vários preconceitos e várias outras coisas.
Então ela fala um pouco sobre cabelo, sobre filho na adolescência, porque ela teve filho na adolescência. Então ela conta muita coisa. E assim, esse livro, cara, se você não tiver uma sensibilidade pra lê-lo, nossa, gente, sério, não tem como. Assim, gente, uma parte do livro que eu chorei muito também e que me trouxe uma reflexão, ela fala um pouco sobre a dor do luto, né? Eu até esqueci de falar sobre isso, porque ela põe cartas pra minha avó, porque a avó dela morreu. E ela tava na infância ainda, na adolescência, eu não consigo me lembrar agora no momento. Mas ela conta como ela lidou com o luto da avó dela, depois do pai dela, depois da mãe dela. E ela vai contando um pouco sobre isso. E aí ela fala que no velório as pessoas falavam, não chora, não chora, não chora. E aí ela falou, gente, eu preciso chorar. E ela não chorou na maioria desses velórios que ela lidou com a dor. E tem duas frases que eu destaquei aqui que pra mim foram muito, assim, impactantes. Que fala assim: como essa dor será carregada pra sempre, ela não pode nos fazer afundar e esquecer as memórias felizes. Então ela falou um pouco sobre isso. Ela viveu aquela dor, mas ela não pode esquecer as memórias felizes que ela viveu com os familiares dela, com as pessoas que ela amava. E uma coisa que, cara, é muito forte é que a questão da mulher negra ser sempre levada a esse lugar de tem que ser forte. A mulher negra é forte, gente. Ela é forte, ela aguenta tudo. Então a gente é criada assim, gente, assim, isso é real. As famílias de pessoas negras são sempre criadas assim, mulheres negras, elas têm isso, né? Sobre ser forte o tempo todo e ter que aguentar mesmo tudo. Então as famílias realmente fazem isso, né? As mulheres precisam ser fortes o tempo inteiro, precisam aguentar tudo. Só que a gente é humano, a gente não aguenta tudo, sabe? Então, outro momento que a gente vai estar frágil, a gente vai estar vulnerável, sim. Porque nós somos seres humanos também. E mulheres, né, gente? É isso. Mas, assim, e ela fala assim, ó: restituir a humanidade também assumir fragilidades e dores próprias da condição humana. Somos subalternizadas ou somos deusas? Eu pergunto, quando seremos humanas? Cara, isso aqui foi assim, meu Deus. Ela jogou isso, entendeu? Quando que a gente vai ser humana? A gente pode ser deusas maravilhosas, lindas, meu Deus do céu, e fortes o tempo inteiro, mas quando que a gente vai poder ser humanas? De poder ter a vulnerabilidade? Cara, gente, não tem como. A Djamila, assim, esse livro pra mim foi realmente muito bom. Muito bom, assim, ela fala sobre tudo, sobre se virar. Então ela falando, né, quando ela virou mãe, então ela teve que se virar com tudo. E foi mãe solo e tal. Então, assim, muitas coisas. E também ela fala um pouco sobre os erros da família que a gente acaba herdando. E tem pessoas que reproduzem isso. Mas ela não reproduziu, então ela realmente... ela teve filho cedo? Teve, mas ela terminou a faculdade dela. E hoje ela é a referência que ela é por conta disso, por conta de realmente teve coragem. Ela foi atrás, ela persistiu, sabe? Então, nossa, a gente aprende muito com ela. Tanto na vida dela quanto com esse livro também. E o último livro, que é pra acabar mesmo com toda essa resenha, é O Sol é para Todos. Esse livro, não sei se vocês viram minhas fotos de formatura, ele está lá. Livro de uma amiga minha, Nina. Obrigada, Diva, por me emprestar. Eu tenho que te devolver, tá? Mas, assim, Nina me emprestou esse livro. Esse livro é muito bom. Ele traz uma reflexão sobre o sol ser para todos. Tem uma discussão aí, ó, meio antiga, que fala, porque o sol... todo mundo tem mesmo 24 horas, o sol nasce para todo mundo. Sim. Mas temos condições diferentes, né? De viver o sol que nasceu para todo mundo. Então, esse livro traz isso, O Sol é para Todos. E ele vai falando um pouco sobre racismo, sobre amizade, sobre muitas coisas. E principalmente racismo e preconceito. Porque aqui vai falar um pouco sobre uma cidade rural e as pessoas todo mundo se conhecem. Mas quando eles começam a desconfiar de uma pessoa negra, ela se torna a vilã e
poderia acontecer tudo e essa pessoa poderia ter feito, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Então, o livro vai destrinchando um pouco sobre isso, sobre o racismo, sobre essa desigualdade racial, social, e vai falando sobre tudo isso. Então, Sol é para Todos é um livro em inglês, ele é em inglês, tipo, ele tá traduzido nessa versão, mas ele é um livro em inglês e ele é um livro que realmente ele traz isso. É uma leitura difícil e um pouco árdua, tá? Não vou dizer que não é, não. Mas ele fala um pouco sobre isso, sobre injustiças e tudo mais. É um livro bom e eu gostei muito do título dele, né? E ele carrega também bastante coisa aqui sobre racismo e tudo mais. Então, gente, é isso que eu tinha que trazer pra vocês hoje. É um livro que... São uns livros muito bons que eu tive, assim, na minha vida. E eles são, assim, pra mim, que marcaram, sabe? Marcaram a minha vivência. Então, assim, amores, esses livros que eu tinha aqui pra trazer pra vocês, pra mostrar que foram livros que me impactaram durante essa minha trajetória. Eu li bastante livros, assim, online. Eu tô lendo um agora que é Ego Transformado, que a minha líder Isabela indicou. Estou lendo, gente, muito bom. E li também A Quarta Dimensão. Estou lendo Se Deus Me Chamasse, Eu Não Iria. Cara, eu vi esse livro no Instagram, eu tive que botar pra ler. E eu tô começando a ler, depois eu venho aqui e falo um pouco pra vocês sobre esse livro. É um livro de autoconhecimento e essas questões, assim. Então eu vou trazer pra vocês também resenhas desses outros livros que eu tô lendo. E quando eu terminar a leitura, eu venho aqui pra falar pra vocês. Mas é isso, gente. Literatura salva vidas, real. Então, assim, leiam. Porque tem pessoas que leem só romance, leem terror e tudo mais. Tem vários tipos de leitura que a gente pode gostar, mas uma coisa que eu gosto muito é que tragam conhecimento e uma mudança, sabe? Pra mim. Então, assim, esse livro, Deus que Destrói Sonhos, cara, nesse ano, nunca fez tanto sentido pra mim. Então, eu li ele trouxe uma perspectiva diferente do que eu tava pensando, sabe? E tantos outros livros também trazem isso. Igual, assim, eu falo também de fantasia. As Crônicas de Nárnia é um livro que traz isso. Que traz essa questão de você imaginar. Imaginação, cara. Imaginação do C.S. Lewis, assim, perfeita. Então, a gente tá lidando com faunos. Estamos lidando com centauros. Mas nós estamos lidando com a literatura cristã. Um pouco sobre o amor de Jesus, né? Quando Aslan entrega a vida dele pela vida do Edmundo. E então, assim, a gente vê como que a literatura ela pode nos ensinar muita coisa. Tanto coisas cristãs, né? Sobre o cristianismo, sobre o Senhor. Mas também a literatura pode nos trazer sobre questões raciais, questões pontuais da sociedade, desigualdade socioeconômica, injustiças e tantas outras coisas. Os livros salvam, gente. Isso eu tenho muito pra dizer. Os livros salvam, porque às vezes a gente fica nesse mundo de internet, muita informação na nossa cabeça, a gente fica, meu Deus do céu. Mas no momento que a gente para, tranquiliza, medita, e a gente lê livros, a gente lê a palavra, a gente traz uma transformação muito grande. Então é isso, gente. Beijo pra vocês, tá? Eu tô muito nerd, tá? Com esses livros, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui livros que vocês gostam, livros que vocês querem que eu leia pra trazer resenhas aqui também. E é isso, gente.